Meus amigos, o David Grush, ele é ex-funcionário da Força Aérea dos Estados Unidos. O David Grush, já falei muito dele aqui, deixa eu ajeitar o boné para ficar direitinho. E ele fez uma declaração em público dizendo que esses objetos que nós vemos, muitos de vocês já viram, inclusive, eu já vi, já gravei, já publiquei aqui para vocês, objetos que surgiram na Segunda Guerra Mundial, objetos com um formato esférico, que parece uma bola de plasma. Pois é, David Grush, ele fez uma declaração dizendo que esses objetos, eles são formas de vida inteligente. Eu vou expor para vocês aqui, mas o seu like, seu joinha, sua inscrição também é muito importante, tá bom? E uma outra coisa também, o Brasil está liberando arquivos sobre UFO, sobre OVNIs, eu vou ensiná-los a acessar, tá bom? Não é apenas os Estados Unidos, mas também o Arquivo Nacional aqui do Brasil, né, o CIAN, né, o Sistema de Informação do Arquivo Nacional, está liberando documentos de OVNIs. Eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Já já a seleção vai jogar, né? Já já, 17 horas, daqui mais ou menos uma hora, a seleção brasileira vai jogar. Quem está em clima de Copa do Mundo, coloque aí nos comentários. Meus amigos, estou preocupado em trabalhar. Essa é a realidade, tá? Estou preocupado mais em trabalhar do que ver jogo. Mas coloque aí nos comentários se vocês aí estão em clima de Copa. Eu confesso que quando era antigamente, né, 94, você vê o Blanco jogando, você vê o Romário, né? Animava, né? A família, todo mundo se juntava, era outro clima. 94, 98, 2002, com o Ronaldinho, fenômeno, não é? Adriano, Kaká, porra, dava gosto de ver, né? Eu confesso aí que eu tô meio desanimado, né? Eu gosto mais do Neymar, né, cara? Mas vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Meus amigos, vejam isso aqui. Bom, esse é o David Grush, tá? Ex-oficial americano, ex-oficial da Força Aérea, né? Ex-oficial americano confirma a existência de vida em forma de plasma. Está aqui a legenda, tá? A fala de David Grush no Congresso americano. Né? Então vocês sabem também que o Pentágono, né, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está liberando muitas informações com ordem do Trump sobre UFOs, tá? Sobre os OVNIs. Eu quero mostrar isso aqui já já. Vejam isso aqui. Isso aqui foi liberado pelo arquivo americano. Isso é bizarro. Parece um ovo, cara. Já já vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Ó, é bizarro isso aqui. Bizarro. Tá? Bizarro. Então vamos às falas do David Grush. Great. I have a question for David Grush. Can you confirm for us how many species? Recent reports have said that there are perhaps 4 different alien species, rays, warriors. How many species are you aware of? I certainly don't have... Quantas formas de vida você tem conhecimento? E existem realmente 4 formas de vida alienígena confirmadas? Essa foi a pergunta. The compendium, it's a continuum from corporeal, bipedal... Corpóreas e bípedes, né? Eu tenho... A tradução não está muito boa. Vamos dizer assim, né? Eu tenho conhecimento de 4, né, de formas de vida corpóreas e também bípedes. Type life to, what I would consider like sentient plasmoid life, but there are... Então isso aqui é bem interessante, ó. Até que eu consideraria vida plasmóide consciente. Vida plasmóide consciente. Plasmoid life, but there are several that the US government is aware of. Então há várias que o governo americano tem conhecimento. Okay. During the course of your investigation, it's been surfaced to the public that there's been a program by the name of Immaculate. Então veio a público um programa chamado Constelação Imaculada. Durante a sua investigação, você reconheceu que a infraestrutura para sustentar um programa de exfiltração de dados, não consegui entender bem. Yeah, I can't comment on the content of that program. Bom, já falei na minha entrevista ao Judicial Watch, que era I've discussed on my interview in Judicial Watch that was a National Security Council do Conselho de Segurança Nacional sobre o programa Constelação Imaculada. Program, and the secrecy started O in sigilo começou em 1954 1954 through an Eisenhower executive de um decreto executivo de Eisenhower que criou essa infraestrutura. Então, o presidente
Eisenhower, então na época dele que criou esse programa Constelação Imaculada, programa também investigativo que estudava os OVNIs, né? Assim como também o projeto Blue Book. E ele disse que tem conhecimento desse projeto, sim, Constelação Imaculada. That created that infrastructure. Incrível, né? Coloque nos comentários o que vocês acham. É isso aí, meus amigos. Sabe o que eu acho engraçado? Agora vejam só esse vídeo aqui. O que eu acho engraçado é o seguinte: quando eu comecei com esse trabalho, em 2019, aqui no canal Conexão Brasil, no canal Olhos no Céu, meus amigos, eu fui metralhado, eu fui muito humilhado por trazer esse tipo de assunto. Eu fui muito esculachado. Trazer convidados aqui, era muito humilhado, muito esculachado. Essas pessoas foram embora. Todo mundo sumiu. Igual quando eu falava do clima. Todo mundo foi humilhado, avisando que o clima ia piorar, que realmente a situação dos tempos atuais está ficando feia. Também fui esculhambado. Falando do assunto OVNI, então, nem se fala. Né? E agora, lamentavelmente, né, assim, até quero desabafar com vocês, para vocês verem como é que o mundo é injusto. Né? As pessoas são injustas. Eu meti a mão no fogo, falando desses assuntos, expondo, né, esses assuntos. E agora os canais estão presos, os canais estão amarrados, não crescem. E quem zombou desse assunto aqui, está falando desse assunto hoje, e está bombando. Vocês sabem disso. Mas, meus amigos, as pessoas são injustas, né? Realmente, você tem que ter um psicológico muito forte. Muito forte. Mas comigo assim, eu fui acostumado com batalhão, e não vai me derrubar assim tão fácil. Eu vou continuar falando do assunto, e quem sabe, pelas mãos de Deus, né, Deus vai me dar força e vai me iluminar aí nesse caminho, né, sobre o estudo dos OVNIs e os demais estudos, né? De repente alguém reconheça aí o meu trabalho. Então esse objeto ele foi registrado aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um objeto de uma forma ovalada, e ele parece, cara, que loucura essa manobra, né? Ele faz manobras assim extraordinárias, né? Será que esse objeto ele pode ser tipo aquele metal líquido, igual do Exterminador do Futuro? Porque ele ficou dobrando como se fosse uma folha de papel, cara, conforme se movia. Então, meus amigos, é o seguinte, não espere reconhecimento. Quem tem que ter reconhecimento do seu trabalho é você mesmo. Não espere reconhecimento dos outros. Não espere, uma coisa que eu aprendi. Não espere. E assistindo aquele filme do Rock Balboa, desculpe distorcer o assunto aqui, mas rapidamente, é um conselho que eu dou para vocês, se vocês me permitirem. Meu amigo, você tem que aprender a suportar mais a porrada do que você bater. Porque o mundo é ruim. As pessoas são más e o mundo é ruim, o mundo é mau. Para te estender a mão, muito raro e muito difícil. E geralmente quem for fazer isso são os estranhos. Pessoas que moram do outro lado do planeta. Geralmente é assim que funciona. Vocês viram que Jesus passou. A injustiça que Jesus passou. Entenderam? Então, assim, eu vou continuar com o trabalho, porque eu gosto desse trabalho, eu gosto desse assunto, tá? A minoria de vocês aqui me apoiam também, né? Mas vamos seguir em frente. Então, muitas pessoas estão discutindo a autenticidade desse vídeo, tá? Eu passei no programa, dei agora diminui a velocidade para a gente ver, e não acusou, assim, ser fake. Temos aqui a data, 18 de abril de 2005, e ele está vamos dizer, na mira de um armamento, tá? A resolução está perfeita, perfeita. O que chama atenção também seria a mecânica desse objeto, esse sistema aqui ao redor do objeto, como se fosse, lembra muito um sistema igual ao nosso sistema elétrico, não é? Eu não me lembro muito bem. Lembra muito, é como se fosse um rotor. Estou conseguindo entender o pensamento? Lembra muito, como se fosse um rotor, né? Esse sistema aqui ele brilha quando o objeto se movimenta. Observem, esse cinturão ele começa a brilhar. Entendeu? É como se fosse isso, como se o objeto em forma de ovo ele rotacionasse ao redor desse cinturão metálico. Estou conseguindo entender? É como se fosse uma furadeira. Ela tem mais ou menos esse mesmo, ou seja, o motor elétrico ele tem
uma dinâmica parecida com isso aqui. Então, quando eu vi esse... Cara, que doideira, né? O objeto ele fica dobrando igual uma folha de papel. Que maneiro. Agora, sobre os objetos plasmados, quero mostrar uma coisa para quem ainda não sabe. Eu tenho aqui guardado diversos vídeos que as pessoas me mandam. Para quem não sabe, UFOs plasmados são esses aqui, são esses objetos esféricos. Eles aparecem, desaparecem do nada. É isso. Então, de acordo com as informações de David Grush, inclusive muitos de vocês já falaram aqui nos comentários, e que isso poderia ser justamente formas de vida, tá? E não estruturas mecânicas. Vamos ver. Eu vou escolher um outro exemplo aqui. Vamos usar o OVNI de Praia Grande. Isso aqui. Então o David Grush, ele confirmou que esses objetos são formas de vida. Claro, são OVNIs, né? Mas são formas de vida. Tá? Então, não existe apenas uma vida bípede como a nossa, mas existem formas de vida plasmada. Incrível, não é? Pois é, isso precisa ser divulgado. Tá bom? Inclusive, esses objetos surgiram muito na Segunda Guerra Mundial. Tá? O exemplo é o seguinte, eu estou diante de diversos arquivos que foram liberados pela CIA, pelo Sistema de Informação do Arquivo Nacional. Então, para você ter acesso a esses documentos aqui, inclusive até disponibilizá-los no Instagram, tá? Esse é o Instagram Olhos no Céu, um Instagram que criei ele recentemente. E aqui eu só vou tratar assuntos ufológicos, tá? E se você quiser acompanhar também, eu vou deixar o link fixado no topo dos comentários, tá bom? Somente assuntos ufológicos, vídeos, estou sempre publicando aqui. Então, se você gosta de assuntos ufológicos, tá bom? Aproveitam e me sigam. Então, aqui você entra com a sua senha do governo, do governo, né? .br, né? Senha do governo, do gov, né? gov.br. Então, você loga com a sua senha, bota o CPF, né? E tal. Aí, quando você entrar, pausei o vídeo por causa do gato. E daí, você vai ter acesso a esses arquivos. Então, o Brasil também está liberando, tá? Vemos aqui, por exemplo, ficha de controle de tráfego hotel, né? Algo ligado à ufologia, né? Usado esse termo aqui. Comando aeronáutica, comando de operações especiais. Data da ocorrência, o local. Vemos aqui o tamanho do objeto, grande velocidade, muito rápido. Vemos aqui um outro arquivo. O médico fotografou um disco voador e muita gente em Lavras também viu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então vemos aqui uma foto, inclusive, né, registros, né, antigos. Vemos aqui discos voadores. Vemos aqui a foto de um jornal. Diversos objetos fotografados no Rio de Janeiro, sexta-feira, 16 de maio de 1969. Então, diversas ocorrências registradas por pilotos. Carta recebida pela Embaixada do Brasil em Londres. Então, diversas cartas. Então, isso está de acesso ao público pelo governo. Gov, né? Meus amigos, por hoje é só. Eu agradeço aí pela presença, tá bom? David Grush é esse camarada aqui, ó. David Grush é um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos,
Ele também é oficial de inteligência. Esse camarada aqui é o David Grush. Inclusive, esse camarada ele já falou também que os Estados Unidos têm posse de material não humano, ou seja, de corpos de alienígena. Tá? Ele também fez essa revelação. Aí, embora que o Pentágono negou e tal, mas é uma possibilidade. Não é? Obrigado pela presença e até as próximas informações.